Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu estive lá na LAIC, é um evento do BS e para mim é um dos melhores eventos, né, que acontece no ano. Até foi criticado, né, por alguns colegas de mercado, mas como assim? Por que é o melhor? E aquele lá, e aquele outro? Mas para mim a LAIC marca não só o evento, no sentido de palestrantes, mas também das pessoas que estão presentes, né? Então, os outros eventos para mim são muito comerciais e na Laik eles não estão efetivamente vendendo nada, eles só estão passando conteúdo, então eu me identifico mais. Mas o que eu queria falar para vocês hoje? Eu tô com cara de acabado, acordei às 4 horas da manhã, mas eu não podia deixar de trazer o vídeo para vocês. E, enfim, foi discutido macroeconomia, foi falado de Estados Unidos e Brasil. Eu até vou falar alguns dados aqui, mas o conteúdo para mim é mais interessante, outras coisas que vocês não vão ler exatamente por aí, né? Porque todo mundo vai mostrar o que o Stuberger falou, todo mundo vai, enfim, compartilhar as outras palestras, mas eu queria apontar algumas coisas que me chamaram a atenção, né? Então, falando de macroeconomia um pouco, né? Antes da eleição dos Estados Unidos, todos os economistas acharam que os Estados Unidos ia entrar em recessão, né? E a surpresa veio de uma economia resiliente. Todos os crescimentos vieram na casa dos 3%, e agora com a eleição do Trump, o foco dos economistas virou para o lado positivo, né? Todos acreditam que a moeda dos Estados Unidos vai se fortalecer mais ainda. Enfim, Estados Unidos meio que saiu do foco da recessão e até acreditam que a taxa de juros deve subir para conter o crescimento da economia. Falando do Brasil, a inflação está desancorada, então mesmo com o anúncio de 3 altas de 1% na Selic, não foi suficiente para acalmar a escalada da taxa futura de juros. Isso porque a inflação aparentemente está acelerando, então essa expectativa está desancorada. Normalmente quando o Banco Central fazia anúncio tão forte, né, de alta de juros, as expectativas eram ancoradas e a inflação não subia tanto, enfim, os agentes econômicos se comportavam melhor. E dessa vez é como se o mercado, a economia não acreditasse no governo, né? E o fiscal segue sendo o centro da conversa no Brasil. E o Stolberger até comentou, né, que o Brasil não aguenta 10 anos com IPCA mais 8. Então o Brasil não aguentaria mais 10 anos com o juro real de 8, né? Ele falou que alguma coisa deve acontecer. E se não acontecer nada, né, nesse cenário, a dívida explode ou a inflação explode. O que, nos dois casos, né, prejudicaria os investidores em CDI. E isso eu concordo, eu já venho falando para vocês algumas vezes, né, sobre o CDI. É confortável você ver uma linha reta crescente, mas em períodos inflacionários essa correção fica defasada muitas vezes. Então esse é o perigo de estar em CDI num cenário como esse. E sobre o Galípolo, ele comentou que pato novo não mergulha a fundo. Até, não sei se foi o Stuberger, mas uma das palestras eles comentaram, né, que pato novo não mergulha a fundo. Então eles não acreditam que ele conseguirá ser firme e tomar as decisões que vão convergir as expectativas à meta. Então é uma pessoa nova ali no Banco Central e por ser novo ele ainda tem muito para aprender, para criar musculatura e poder efetivamente agir. Então qual que foi para mim a parte mais legal do evento? Além do networking, de encontrar clientes, de encontrar amigos, de conhecer pessoas novas, né? É sempre rico. Mas a palestra que eu achei mais interessante foi do Keith Cullen, que ele é ex-fundador e CEO do Booking.com. Em 97 ele investiu no Booking e também foi um dos investidores do Uber no começo. Então ele contou um pouco da história dele, né? Ele falou: minha vida vocês podem pesquisar no Google, vocês vão encontrar muita coisa, mas isso que eu vou falar para vocês não está escrito em lugar nenhum, né? Que ele nasceu em um vilarejo na Holanda com 700 habitantes. E até fui pesquisar lá qual era o vilarejo, hoje tem 18.700 habitantes, então continua sendo pequeno para
para os padrões nossos de população, né? E o que ele falou de interessante? Talvez isso não vá refletir em todas as pessoas da comunidade, né? Mas para quem tem empresa, ele falou que 70% do tempo dele ele usava no RH. Então, ou recrutando pessoas, ou ouvindo os próprios funcionários, né? E ele comentou que muitas vezes o sonho de uma pessoa que está, enfim, em uma determinada posição são problemas que outras áreas estão enfrentando. Então, antes de você contratar pessoas de fora para preencher os lugares, é muito importante você conhecer as pessoas que você tem, porque elas são o seu maior ativo, né, melhor ativo, e você pode fazer esse rodízio entre as próprias pessoas e ajudando elas a realizar os seus próprios sonhos. Então isso eu achei muito legal, porque muitas vezes a gente tenta buscar soluções de fora, sendo que internamente a gente consegue fazer essa ponte, ajudar a pessoa a realizar o seu sonho e também resolver um problema que você tem dentro da própria empresa, né? E ele comentou que eles fizeram um treinamento no estilo de Navy. Ele não entrou em muitos detalhes, mas ele deu um exemplo de atravessar um lago enfim, eles faziam um furo na canoa para a canoa afundar no meio do lago e as pessoas precisavam se virar, um ajudar o outro, né, para sair dessa situação. E ele falou que isso criava laços de confiança entre os times de gestão. E por que isso foi importante na história? Com esses laços criados e essa confiança criada, né, você conhece os outros times melhor, eles conseguiram pivotar as estratégias em momentos de crise, porque todos estavam alinhados, um confiava no outro. E isso eu achei bem interessante, porque hoje geralmente as empresas não fazem muitos treinamentos para você conhecer as outras pessoas de outras áreas, né? Ou ainda, quando faz, é uma coisa bem superficial. Ele fazia a nível de gestão, tinha milhares de funcionários, né? Mas eu achei interessante ter um treinamento não só online, né, que a gente hoje em dia está mais acostumado, mas efetivamente ter alguma coisa que juntava as pessoas, né? E o que mais me marcou foi que ele comentou sobre a questão do tempo, né? Que as pessoas hoje em dia são ansiosas, né? Querem tudo para ontem. E ele fala que o tempo é o seu amigo. Então, muitos problemas que a gente tem hoje, se a gente conseguisse ganhar um pouco mais de tempo, se a gente conseguisse deixar o tempo passar, as soluções florescem e são mais aparentes. E ele deu um exemplo, né, que quando você planta uma semente, a árvore não cresce mais rápido porque você fica olhando para ela todo dia. Então, muitas coisas têm que maturar, muitas coisas levam tempo, e infelizmente hoje as pessoas não têm essa paciência toda, né? E uma recomendação que ele fez é que as pessoas devem fazer pausas maiores do trabalho, né? Então, quem é empresário, se afastar um pouco do dia a dia, ou né, as férias, né, tirar 15 dias, 30 dias, mas que se desconecte totalmente. Então, não ficar olhando o celular, não ficar olhando o e-mail. E por que ele fala que isso é importante? Ele até, eu não comentei aqui, mas ele faz rally em Dakar. Então, ele é a única pessoa, uma das poucas pessoas que completou o rally em diversas categorias, né? Em bug, em moto, em caminhão, enfim, ele é aventureiro. E ele começou a fazer o rally justamente para se desconectar do trabalho. Nas outras férias que ele tinha, enfim, esquiar ou qualquer outra coisa que ele fazia, ele sempre ficava conectado. E no rally ele precisava se concentrar 100% na pista, né, no deserto, porque senão o deserto matava ele. Até comentou que uma das primeiras provas ele quebrou clavícula, costela, enfim, quase morreu. E mesmo assim não desistiu, porque ele via que isso fazia bem para ele. E sempre que ele voltava dos rallies, ele voltava com novas ideias e repensava nas coisas que estavam sendo feitas na empresa. Ele até deu um exemplo, né, que ele voltou, foi conversar com o engenheiro e falou, mas por que você está fazendo isso? Ele falou, não, mas eu já te expliquei o que eu estou fazendo. Ele falou, não, mas me explica de novo. E aí quando o engenheiro explicou, ele falou, não, mas isso é estúpido. Eu falei, tá, é estúpido, mas você que pediu pra gente desenvolver. Não, é estúpido, não faz sentido a gente continuar com isso. Então, esse momento de você se afastar do trabalho
faz você voltar com outro olhar e às vezes repensa melhor nos processos, às vezes repensa melhor nas estratégias, dos objetivos que você está construindo. Então, como eu não gosto muito de falar de macroeconomia, microeconomia, não vou trazer muitos assuntos, mas essa parte do Keys Schooling foi bem interessante. Tá bom, pessoal? Então é isso. Amanhã tem mais um dia cheio de evento e dependendo da hora que eu chegar, eu gravo outro vídeo para vocês. Boa noite, até mais.